Meus irmãos, Amém. está feliz com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está nesse lugar. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Culto de missão. E cada um de nós somos um missionário de Jesus. Você que trouxe Bíblia, abre a nossa Bíblia no livro de Jonas, seu capítulo 1, em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Jonas, capítulo 1, vamos estar lendo alguns versículos. Vamos ler até o versículo 17. Glória a Jesus. Quando os amados irmãos procuram, eu quero aqui estender os meus agradecimentos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. É uma grande responsabilidade. Nós que pregamos e ministramos a palavra de Deus, precisa de um preparo, precisa de um tempo de consagração. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Regina. Aleluia. Quando estendeu o convite, estava ali na minha casa. E um momento que, às vezes, a gente estamos ali e ela vem com as palavras, sabe, irmão, aquele momento que a gente está precisando ouvir aquelas palavras. Tudo direcionado por Deus. Aleluia. E a gente ouve aquilo ali, e a gente às vezes está um pouco desanimado, e aquilo toma a gente de um jeito, e a gente renova nossas forças, vigora nossa fé. Tudo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E o nome do Senhor ele é glorificado. Livro de Jonas, capítulo 1. Quem achou? Diga amém. Quem não achou? Diga misericórdia. Os irmãos estão afiados na Bíblia, glória. Vamos fazer menção. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio iria para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez do mar uma grande tempestade. Aleluia, Jesus. E o navio estava para quebrar-se. Versículo 5. Então temeu os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens tu, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo número 7. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então
lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Fizeram alguma pergunta para Jonas. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus do céu, que fez mar e terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Porque saibamos que, aleluia, que os homens que fugiam diante da face do Senhor, porque ele tinha declarado, disse-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele disse: levanta-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vós sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens levantaram, aleluia, remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, faz o que te aprove. Aleluia. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas dentro 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, tua palavra foi lida nesta noite, Senhor. Deus, usa, meu Deus, este pequeno instrumento nas tuas mãos. Que não seja eu, Senhor, que no abrir e fechar da minha boca seja o teu Espírito Santo, falando ao meu coração, testificando ao coração de cada um que aqui está. E que a tua palavra, meu Senhor, ela venha ser pregada nesta noite. E que teu nome, Jesus, ele venha ser glorificado. Porque não é para mim, Senhor, é para ti. Porque não é para mim glória, Senhor, mas para a tua glória. E que teu nome ele venha ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Alexandre pela confiança. Missionária Carla, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Aleluia. E eu quero louvar a Deus pela vida da amada igreja nesta noite. Irmãos, a palavra de Deus nesta noite, ela vem a falar a respeito do preço da desobediência. Glória a Deus. Pastor Alexandre estava dando uma estudada no livro de Jonas. Engraçado que o livro de Jonas ele se resume a 4 capítulos, e capítulos muito poderosos, muito maravilhosos. Do 1 a 4. Aleluia. Deus, aleluia, ordena que Jonas fosse até a grande cidade de Nínive levar a palavra de Deus. Aleluia. Porque a malícia daquele povo tinha subido até ao Senhor. Aleluia. Deus falou a Jonas: vai à grande cidade de Nínive e prega a minha palavra. Glória a Deus. O que Jonas fez? Jonas fez totalmente ao contrário. Jonas foi a Jope, comprou uma passagem, aleluia, glória a Deus, e foi para Tarsis. Ou seja, totalmente ao contrário daquilo que Deus tinha ordenado para Jonas fazer. Porque Deus mandou ele ir para um canto e ele foi para o outro com a sua própria vontade. Aleluia. Achando ele que podia se esconder diante da face do Senhor. E aqui eu já quero falar para a igreja: você está pensando que você se esconde da face de Deus? Está pensando que você pode fugir e se
esconder diante da face do Senhor? Pode não. Não pode. Glória a Deus. E Deus, aleluia. E Deus falou a Jonas: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega a minha palavra. Ele fez totalmente ao contrário. Aleluia. Glória a Deus. Foi para trás. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas aí Deus te manda aí levar a palavra na barra. Deus te manda aí levar a palavra em teixeira de feito, em alcobaça. Aí você quer com a tua própria vontade pregar onde que você quer. Ei, você não faz mais a tua vontade. Você faz a vontade de Deus. Não adianta Deus te mandar você ir para um canto e você quer ir para outro. Faz isso não. Por que, irmão Marco? Porque nós não fazemos mais a nossa vontade. Levantamos as nossas mãos, aceitamos Jesus, ali morre a tua vontade. E prevalece a vontade de Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E assim fez Jonas. Glória a Deus. Quiseram fazer a sua própria vontade. Aí o que Deus fez? Deus enviou ao mar um grande vento. Glória a Deus. Uma grande tempestade se criou. O vento se enfureceu. As ondas começaram a crescer. Aleluia. E o que Jonas fez? Jonas desceu aos porões daquele navio para se esconder. E ali a palavra nos ensina que ele dormiu um profundo sono. Glória a Jesus. E nesta noite eu quero liberar uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Aleluia. Se for necessário, aleluia, Deus ele vai levantar vento. Deus ele vai levantar onda. Deus vai embarrecer os ventos. Deus ele vai fazer rebuliço. Mas ele vai te encontrar onde você estiver. Não foge não. Não adianta tentar fugir não. Deus ele vai te achar. E ali, naquele navio, a palavra de Deus nos diz que havia povos de várias línguas, de várias religiões. Aleluia. Glória a Deus. E cada um começou a clamar a Deus da sua maneira, para que pudessem se salvar daquela tempestade. Mas cada vez que eles clamavam, mais o vento se embravecia, mais as ondas ficavam fortes. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus ele sabe do que você precisa. Não precisa tentar fugir da presença de Deus. Não precisa tentar fugir daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Glória a Deus. E a história nos revela, nos conta que aquele povo começou a jogar no navio as suas fazendas, os seus mantimentos, achando ele que ali poderia solucionar o problema. O navio podia ficar mais leve e eles pudessem alcançar a terra seca. Mas cada vez o vento ia se embravecendo mais, e mais, e mais. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O preço da desobediência. Glória a Deus. E aí, o Senhor, glória a Jesus, Espírito Santo de Deus. E ali, Deus, no teu grande poder, glória a Jesus, enviou um grande peixe que estragasse a Jonas. E a Bíblia nos diz que Jonas ele ficou dentro das entranhas de um peixe 3 dias e 3 noites. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque Jonas tentou fugir da face do Senhor.
permitiu, porque Jonas tentou fazer a própria vontade dele. E hoje nós não fazemos mais a nossa vontade, e sim a vontade do Senhor. Deus, Ele sabe de cada um aqui precisa da parte dele, mas Ele quer que você obedeça. Ele quer que você pregue a palavra dele, pregue a palavra dele, aonde Ele te enviar. Aleluia. Não pense você que você pode enganar Deus. Não pode não, irmão. Deus é poderoso. Ah, Jesus, eu vou me esconder aqui no meu quartinho, ninguém está me vendo. Jesus de Nazaré está te vendo. Aleluia. Ah, Jesus, eu vou ficar por aqui porque eu não sei pregar, eu não sei falar de Jesus. Aleluia, deixa eu aqui. Faz isso não. Jesus, Ele vai até você. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que Jonas ficou dentro das entranhas de um peixe 3 noites e 3 dias. Glória a Deus. Ah, meu Marco, mas como pode um ser humano viver e ficar dentro da barriga de um peixe 3 noites e 3 dias? Aí vamos lá para a palavra de Deus, vamos lá para os milagres de Jesus. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus falou, Lázaro, vem para fora, Lázaro vem. Então o que queria ficar 3 dias e 3 noites dentro da estreia de um peixe? Para Jesus isso não é nada. Aleluia. Tudo por causa da desobediência. Tudo por não querer pregar a palavra de Deus. Ou seja, tudo por querer fazer a sua própria vontade. E Deus já tinha ordenado. Ei, e não queira fugir da ordem de Deus, não. O negócio aperta, pastor, o negócio aperta. Deus, Ele quer que faz a vontade dele. Aleluia. E no capítulo de número 2, veja bem, igreja, no capítulo de número 2 de Jonas, vem um pedido de socorro. Jonas se deu conta do grave, aleluia, da coisa tão grave que ele tinha feito, que veio um pedido de socorro, ou seja, ele foi orar a Deus. Aleluia. E a oração que Jonas faz ao Senhor é muito linda. Jonas fala desta maneira: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. No ventre do inferno, eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E dentro dessa palavra, eu quero liberar uma palavra para a amada igreja. Aleluia. Deus, Ele está vendo, aleluia, o teu choro no teu quarto. Deus, Ele está vendo a tua aflição dentro da sua intimidade. Deus, Ele está vendo o que você está pedindo a Ele, aleluia, na sua intimidade. Aleluia. Oh, glória a Jesus. E Ele vai te responder. Mas se você estiver fazendo a vontade dEle, se você estiver levando a palavra onde Ele mandar, ai, meu Marco, mas Deus me mandou pregar a palavra do presídio, vai! Ele garante a vitória. Glória a Deus. Aleluia. Ai, meu Marco, Deus me mandou levar a palavra dentro de um bar, leva! Deus, Ele garante a vitória. Glória a Deus. Aleluia. E meu Marco, Deus me mandou levar a palavra no meio de um monte de prostituta, leva! Deus garante a vitória. Oh, glória. E você pode ter certeza que Ele vai te recompensar. Glória a Deus. E você pode ter certeza que a tua vitória vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A desobediência de Jonas. Jonas queria fazer a sua própria vontade. Louvado seja Deus. E não é assim que Deus trabalha na nossa vida. Eu costumo falar, pastor, frisar, que nós que servimos a Deus, todo dia nós temos que fazer um sepultamento.
Como assim, meu Marco? Nós temos que matar o nosso eu, matar a nossa carne, matar o nosso desejo. Glória a Deus. Todo dia. O próprio Deus fala: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Glória a Deus. E depois disso, depois de Jonas ter orado ao Senhor Jesus, glória a Deus, no capítulo de número 3, veio pela segunda vez, me corrija, pastor, se eu estiver errado, a palavra de Deus a Jonas, para que ele fosse até a grande cidade de Nínive levar a palavra. Dessa vez ele obedeceu. Glória a Deus. Mas, louvado seja Deus. Glória a Deus. No capítulo de número 4 de Jonas, aleluia, ele se arrepende profundamente daquilo que ele tinha feito no início. Louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que ele se arrependeu tanto que ele desejou a morte. Ele ficou tão envergonhado por desobedecer a ordem de Deus que desejou a morte. O Senhor fala: é razoável, aleluia, a tua decisão com as minhas palavras. Glória a Deus. O que Deus fez? O mistério de Deus é tremendo. Deus, aleluia, ele pediu para morrer. Deus fez com que ele saísse daquele lugar, aleluia, e determinou que ele ficasse ao oriente daquela cidade. Glória a Deus. Deus fez ali crescer uma abobreira, pois o sol era muito forte para que Jonas pudesse se proteger. Aleluia. É engraçado, pastor Alexandre, que no dia seguinte ele compra uma bicho para devorar e acabar com a abobreira. Isso é mistério de Deus. Glória a Deus. E Jonas foi dessa vez fazer o que Deus ordenou, levar a palavra à grande cidade de Nínive. E pastor, a palavra de Deus ela é tão impressionante, ela é tão maravilhosa, que a cidade de Nínive, ela ficava muito longe, glória a Deus, que teria que caminhar 3 dias e 3 noites para começar a entrar nos portões da cidade. Aqui que Deus faz? Deus fez que um peixe vomitasse ele na beira de uma praia que ficava bem próximo da cidade. Aí eu pergunto para a igreja: tinha um todo para fugir da presença de Deus, da vontade de Deus? Deus fez ele cair num lugar que... Glória a Jesus. E no capítulo 4, já quase encerrando a mensagem, Deus falou: você vai, mas dessa vez você vai pregar a palavra que eu revelar para você. Aleluia. Por que Deus ordenou essa missão para Jonas? Porque Deus tinha muitas almas para salvar naquele lugar. Até o rei da cidade de Nínive se arrependeu, aleluia, e foi convertido naquele lugar. Glória a Deus. Porque uma palavra revelada por Deus, ela surge efeito. Palavra direcionada pelo Senhor, ela surge efeito. A alma se rende aos pés do Senhor. Glória a Deus. Culto de missão. E Jesus disse para Pedro: Pedro, não será pescador de peixe, mas sim pescador de homens, de almas. Louvado seja Deus. Aí eu pergunto para a amada igreja: glória a Deus, glória a Deus, o que é mais importante
Aleluia. Porque o pescador de peixe, ele vai lá, pega o peixe, aleluia, para a sua própria alimentação. Mas o pescador de alma não, Jesus, eu vou falar, o pescador de alma entra no hospital, entra no presídio, entra onde tem que entrar e traz para a vida que é Jesus. Essa é a grande diferença. O pescador de peixe trabalha para seu próprio sustento, o pescador de alma não, trabalha para ser sustentado por Jesus. Glória a Jesus. Culto de missão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Certa vez, Jesus, vindo pelo meio da praia, estava ali com a sua embarcação, Simão, Pedro e os restos dos discípulos. Estavam ali lavando a sua rede, porque pescou a noite toda e não pegou peixe. E presbítero Antônio, Jesus ele chega, aleluia, para aqueles discípulos e faz uma pergunta que mudou a vida deles naquele momento. Me empresta o teu barco? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus está nesse lugar. Glória a Deus. E Jesus falou para Simão e Pedro: me empresta o seu barco? Os discípulos prontamente: sim, Senhor. Glória a Deus. E Jesus entra no barco. Ah, meu Deus do céu. Se Jesus entrar no seu barco, se você deixar Jesus entrar no seu barco, se você deixar Jesus entrar dentro do seu barco, a tua vida vai mudar. Porque Jesus tem poder para mudar a sua vida. Deixa ele no seu barco. E Jesus entra ali, presbítero, no barco. Aí ele libera mais uma ordem. Agora vamos fora da margem da praia. Ou seja, vamos até mais um pouco para fora. E aí, glória a Deus, os discípulos obedeceram e foram até um pouco mais para fora, sobre a ordem de Jesus. E como estavam numa distância boa, glória a Deus, Jesus falou: jogue a rede. Aleluia. Mas aí Pedro, Simão, aleluia, questionou: Senhor, pescamos a noite toda. Aleluia. E antes disso, presbítero, quando eles estavam lavando a rede, é sinônimo de, aleluia, já deu. Eu paro por aqui. Lavando a rede significa: Jesus, não peguei nada, Jesus. Eu paro por aqui. E com gente que estavam ali lavando a rede, sem esperança, com a frustração de cada um, por não ter pegado nada. Mas aí vem Jesus e entra no barco. Oh Deus, aleluia. Jesus se afasta da margem da praia. Jesus libera a outra palavra: joga a rede. Aí um deles fala: pesquei a noite toda, não peguei um peixinho. Mas aí vem o mais maravilhoso: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Glória a Deus. Jesus está falando para alguém aqui nessa noite: joga a rede. Joga a rede, joga a rede, joga a rede. Joga a rede. Assim eu não sei pescar, joga a rede. E quando joga na rede, puxar um monte de peixe. Por quê? Porque a palavra de Jesus tem poder. Por quê? Porque a palavra de Jesus
milagre. Deus ele pode fazer um milagre na sua vida. Deus ele pode abrir a porta da prosperidade. Deus ele pode te curar de um câncer. Deus ele pode fazer maravilha na sua vida. Apenas obedeça a palavra de Deus. Deus te mandou pregar, pega. Não diga porque os outros vão falar, não. Você não serve a homem nem a mulher, você serve ao Todo-Poderoso. Não sei pregar, não, Marcos. E o Marcos não sei pregar. A minha Bíblia fala: a palavra de Deus ela vem para salvar, curar e libertar. Essa é uma grande pregação. Louvado seja Deus. Devemos, meus amados irmãos, estar a cada dia aos pés do Senhor Jesus. Certa vez Jesus entrou na casa de Lázaro para dar ensinamento da palavra de Deus. Fugindo só um pouquinho, pastor, do texto. E aí Maria se jogou aos pés de Jesus para ouvir o ensinamento do Senhor. Marta estava lá atrás, toda ocupada. Aleluia. Deus ali, o Senhor Jesus ali ensinando a palavra, e Marta lá atrás varria uma casa, passava pano numa louça, aleluia, tirava poeira com o espanador, e da Maria e da Marta lá, desocupada, toda preocupada, e estava Jesus ensinando aqueles que estavam no pé dele para aprender. Com minhas palavras, eu conjecturo eu que Maria estava ali aos pés de Jesus. Jesus ensinando, e Maria, Jesus fala, Jesus, o Senhor fala aí, queima aqui. E Marta lá, ocupada. Jesus ensinando, e Maria falando: fala, Jesus, e queima aqui no meu coração. Devemos estar aos pés de Jesus, devemos estar, aleluia, atentos para ouvir a voz do Senhor. Oh, meu Deus. Fazer missão é algo tão importante. Fazer missão é algo tão importante, pastor Alexandre, que Jesus, quando ele começa a escolher os 12 discípulos, se não me falha a memória, no livro de Lucas, capítulo número 5, Jesus ele começa, onde tem a peça maravilhosa, Jesus ele começa a escolher os 12 discípulos, escolher aqueles que ele ia ter confiança de levar a palavra de Deus. E missão é tão importante que lá no capítulo número 10 de Lucas, Jesus já está com 70 discípulos. Olha como multiplicou rápido, olha como é importante fazer missão. Que foi aonde Jesus começou a separar de 2 a 2 para levar a palavra de Deus, para levar o índio, para salvar almas, para libertar almas. Glória a Jesus. Livro de Lucas, capítulo número 18, versículo número 10. Tem gente que faz questão de mostrar o que está fazendo, de, aleluia, mostrar para o mundo o que está fazendo, aleluia, como um ato de, aleluia, exaltação. E no livro de Lucas, capítulo 18, versículo número 10. Aleluia. A palavra de Deus diz que 2 homens sobem ao templo para orar. Um fariseu, outro publicano. Glória a Deus. E o fariseu, glória a Deus, chegando ali no templo para orar, aleluia, orava dessa seguinte forma: Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor todos os dias da minha vida. De semana em semana eu tiro 2 dias de jejum de consagração, aleluia. Não sou como esses publicanos, aleluia, que nem sabe orar, ou seja, estava humilhando, aleluia. Glória a Deus. E o publicano bem de longe, aleluia, nem a coragem de levantar os olhos para cima dele. E de cabeça baixa ele fala: Senhor,
Me perdoa porque sou pobre e miserável pecador. Tem misericórdia da minha vida. Aí eu te pergunto, você acha que o Senhor escutou a oração de quem? E no versículo de número 14 do livro de Lucas, capítulo 18, Jesus, Deus, ele sela de carimba essa palavra, falando: os exaltados são humilhados, e os humilhados são exaltados por Deus. Glória a Jesus. Irmãos, obedecer a Deus, obedecer a voz de Deus, levar a palavra, missão, se preocupar com almas. Quantas almas aí fora precisam de nós? Aleluia. Talvez pessoas precisando ser libertas. Você sabia que um abraço liberta? Um abraço. Talvez a pessoa está aí toda cabisbaixa, toda ali. Aleluia, só Jesus que sabe a vida dela. Aí você passa e dá um abraço, aquele abraço muda a vida daquela pessoa. Certa feita eu estava trabalhando com o meu colega de trabalho, em direção à pracinha aqui, pastor do Ceará. Estava, todos aqui conhecem, vou falar porque não tem problema, é o João Engar. Todos aqui eu acho que muita gente conhece o João Engar. Aleluia. Estava ali na pracinha, aleluia, deitado, aleluia, no banco daquela pracinha, o sol estava quente. E naquele momento eu parei mais o meu colega de trabalho para dar uma descansada, para tomar uma água. E eu sentado ali, e meus olhos não saíam do João. Eu fiquei olhando para ele, aleluia. E ele ali já sentindo dor, aleluia. Aí ardeu no meu coração, falou no meu coração mais alto: você vai ficar só olhando mesmo? Na mesma hora eu falei: não, Senhor. Eu levantei, cheguei até ele, eu falei: João, você está sentindo alguma coisa? Estou sentindo dor na perna. Você está precisando de alguma coisa, João? Eu estou sentindo muita dor. João, você acredita que Jesus Cristo pode mudar a sua vida? Quando eu liberei essa palavra, a lágrima dos olhos dele começou a cair. Eu posso orar por você, irmão? Ele perfeitamente aceitou a oração e eu orei: Senhor, tem misericórdia desta vida, liberta, assim como o Senhor libertou tantas almas no passado. Liberta-me, Jesus. É alma preciosa, é uma alma, Senhor, é uma alma para ti, Senhor. E logo depois que eu orei, eu falei: Senhor, envia alguém, como eu estava a trabalho, envia alguém, Senhor, o servo do Senhor. E Deus, ele escuta o que a gente pede. Parece que não. Não deixa o inimigo te enganar e achar que o que você pede ao Senhor, ele nos escuta, ele escuta. E quando eu fechei a minha boca, veio o irmão Veículo, aqui da irmã Rose, aleluia. Eu bati a mão rapidamente, eu falei: meu irmão, faz um favor para o seu irmão, leva esta alma até a casa dele, porque ele está sentindo dor e não consegue ir sozinho. E prontamente: não, meu irmão, leva sim, irmão. Voltamos ali no carro e levamos ali. Então, ou seja, o que eu quero dizer? Uma alma é importante para Jesus. Nós, como missionários, porque quem faz missão é missionário. Uma jovem dessa aqui é uma missionária. Se ela estiver pregando, se ela estiver levando a palavra, falando do amor de Cristo, é uma missionária. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa foi a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração nesta noite. Saia daqui nesta noite, aleluia, glória a Deus, convicto que Jesus, ele vai te abençoar se você estiver fazendo aquilo que ele manda. Fazer lição. Aleluia. Jesus, ele vai prosperar a sua vida de uma tal maneira, aleluia, porque Jesus, ele não fica devendo nada para ninguém. Jesus, ele não fica devendo nada para ninguém. Mas se você acha que tem que agir com as suas próprias vontades, com o seu próprio pensamento, cuidado. Cuidado. Aleluia.
Que Deus ele é poderoso, ele sabe de todas as coisas. Deus ele já sabia o que estava no coração de Jonas. Ele só deu corda, deixou até ver aonde até Jonas ia. Aí quando ele resolveu puxar, ele puxou. E teve que fazer a vontade de Deus, porque foi para isso que Deus o chamou. Que o Espírito Santo de Deus fale em cada mente, em cada coração. Posso orar? Posso louvar? Eu vou louvar. Se sou parado, não se preocupa não, é para Jesus. É para louvar o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus.